Boa tarde, vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje começaremos a segunda unidade do livro de Geografia. O assunto será o relevo do Brasil. A superfície da Terra é bem diferente em um lugar para o outro. Vocês já observaram? É possível perceber essa diferença no solo brasileiro, bastante marcado pelos aspectos físicos, ou seja, pela sua forma. O que é relevo? É o conjunto das formas de superfície terrestre, ou seja, da diferença de níveis de terrenos, baixos ou elevados, planos ou acidentados. Ao longo do tempo, o relevo terrestre sofreu alterações. Vejamos, seja por condições naturais, como vento, chuva, atividades vulcânicas, terremotos ou pela apropriação do ser humano. As principais formas de relevo são montanhas, planaltos, planícies. Há também variantes do relevo, que são mudanças ocorridas na forma do relevo no decorrer do tempo geológico, como depressão, serras, chapadas, tabuleiro, montes, morros e patamares. E outras configurações como ilhas, vales e dunas. No Brasil ocorre predominantes os planaltos, planícies, depressões, as chapadas e as serras. Vamos ver cada uma delas? Planície, o que são? Terrenos mais ou menos planos de natureza sedimentar. A altitude baixa chega a menos de 200 metros. O processo de agregação supera o de desagração. Superfície pouco acidentada. Planaltos. O que são planaltos? Terrenos mais ou menos planos de natureza sedimentar. Superfície arrasada pela erosão. Serra. Terrenos acidentados com fortes desníveis. Chapada, camada de arenito, por sua vez horizontal. Mais de 60 metros, sucessões da chapada ou chapão. Cuesta, relevo simétrico inclinado, com a direção de declínio suave e um corte abrupto. Reverso, frente da cuesta. Depressão, o que é? Cavidade abaixo do nível do mar, depressão absoluta, ou abaixo do nível das proximidades, depressão relativa. Colinas, pequenas elevações, pode chegar mais ou menos a 50 metros do terreno, com declives suaves. Icebergs, elevações ilhadas que ocorrem em climas áridos. Falévias, formas de relevos litorânea, que são abruptas ou escarpadas. Como vimos anteriormente, aqui temos exemplo de planície. Vamos recordar o que é planície? Terreno plano com altitude de 0 a 100 metros em relação ao nível do mar. São formados pelos acúmulos de sedimentos trazidos pela água dos rios ou mares. Aqui, ó, a planície. Chapadas, o que são aqui? Formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma posição plana na parte da superfície. Planalto, o que é planalto? Terreno mais alto que as planícies, com a altitude acima de 300 metros e às vezes delimitado por escarpas. Escarpa, encosta íngreme de um penhasco que geralmente surge nas bordas dos planaltos. O que é depressão? São as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao redor. Pode ser classificadas como depressão relativa quando está acima do nível do mar e depressão absoluta quando está abaixo do nível do mar. E o que é montanha? Posição mais elevada da superfície terrestre com altitude eminente.
Para o conjunto de montanhas, dá-se o nome de cadeia ou cordilheira. Um exemplo é a Cordilheira dos Andes.